Então, dando continuidade, vamos falar sobre a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, é a LOS 8.142/90, essa. Então, como eu já tinha dito antes, essa lei ela é bem menor do que a outra, né? Ela só vai tratar de dois assuntos. A Lei 8080/90, ela é bem mais extensa. O que eu coloquei para vocês foi só uma das partes mais importantes, mas, na verdade, ela é muito maior, porque ela vem dizendo realmente como é que deve funcionar o SUS, né? E essa daqui foi criada só porque, quando eles publicaram a Lei 8080/90, eles viram que ficaram faltando duas coisas. Então, eles criaram essa lei em dezembro, a 8.142, e vai ser essa que a gente vai falar agora. O que é que essa lei trata? Ela dispõe sobre a participação da comunidade. Então, como eu disse para vocês, nessa lei, lá na 8080/90, ele diz que a população vai participar do SUS, mas não dizia como. Então, nessa lei, vai dizer como é que a comunidade vai participar na gestão do SUS, né, na administração do SUS. E outra coisa que ficou faltando como é que seriam as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Porque o que a gente até acabou de ver na outra, antes de acabar essa aula, foi o que é que eles consideravam para saber a quantidade de dinheiro que ia mandar para a Pix, por exemplo. Vamos supor, eu vou mandar 500 mil para Picos por mês. Como é que eles chegaram a esse valor? Com aqueles 7 critérios, né? Vamos lá. Foi com esses 7 critérios aqui, eles analisaram e eles viram que, para poder cumprir tudo, precisa desse tal valor. Não, agora vamos lá para Bocaina. Em Bocaina, como não, lá a população é menor, eles analisaram tudo, eles não, lá precisa de menos dinheiro. Então, por isso, dessa forma foi determinado. Só que lá na 8080, eles não disseram o que é que cada município tem que fazer para poder receber esse dinheiro. Porque esse dinheiro só recebe se cada município fizer a sua parte. Porque se não for assim, gente, eles vão só receber o dinheiro e botar no bolso e acabou a história. Então, nessa lei, vai tratar dessas transferências intergovernamentais, ou seja, como é que vai ser essa transferência de dinheiro para os municípios, para o Estado, né? Nós vamos ver como é que ele é feito. Então, primeiro vamos ver essa questão da participação da população. Então, o SUS contará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Então, essas instâncias colegiadas são a forma como a população vai participar da gestão do SUS. E quais são essas instâncias colegiadas? As conferências de saúde e os conselhos de saúde. Então, é através dessas duas instâncias colegiadas que a população vai participar da administração do SUS, né? Qual é a composição? Todo mundo vai participar? Não, gente, porque não tem como eu pegar todo mundo e não vai dar certo. Então, foi feita um cálculo para dizer como seria a quantidade de pessoas que ia participar, tanto das conferências como dos conselhos. Então, a composição dos conselheiros e conferências de saúde é paritária. O que é paritária, gente? Igualitária, tá? Então, sendo que 50% das pessoas têm que ser usuária. Quem são os usuários, gente? São pessoas que usam o SUS, a população, tá? Então, 50 pessoas dos usuários, ou seja, 50 pessoas que é da comunidade, a população no geral. De todas as pessoas que vão participar do conselho, 50% é a população. Então, vamos supor, o Conselho de Saúde ela é formado por 30 pessoas.
sendo que metade é obrigado, ou seja, 50% é obrigado a ser usuário. Quem é usuário? A população. E os outros 50%, daí nesse caso ia ser 15 pessoas. E os outros 15, quem ia ser? Seria 25% gestores ou prestadores de serviço. Quem são esses gestores, gente? Os gestores é diretor de hospital, o próprio secretário municipal de saúde, tá? Quem são os prestadores de serviço? Dono de clínica, entendeu? E 25% dos trabalhadores de saúde. Quem é profissional de saúde? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, isso é paritário. O que é paritária? Dividida, sendo que 50% dos que participam, tanto das conferências como dos conselhos, tem que ser usuários, ou seja, sempre vai ser a maioria, tá? E os outros 50% é o conjunto de gestores, prestadores de serviços e trabalhadores da área de saúde. Então, se na sua cidade o conselho de saúde é formado por 10 pessoas, 5 pessoas é da população em geral, e os outros 5 é trabalhador de saúde, né, um profissional da área de saúde, é o gestor, entendeu? É assim que é o que a gente chama de paritário. Aqui a diferença do que é um conselho e o que é uma conferência. Conselho, gente, ele tem caráter permanente e deliberativo. Então, na sua cidade, você pode até achar que ele não existe. Ele talvez só exista no papel, mas no papel é obrigado a ele existir. Porque ele só recebe dinheiro todos os meses porque tem esses conselhos. Nem que seja no papel, porque todos os meses ele tem que mandar um relatório dizendo das reuniões que foram feitas desse conselho para o Ministério da Saúde, para ele poder receber o dinheiro. Porque senão a secretária de saúde não recebe de jeito nenhum. E o que é o conselho? O conselho, ele é permanente. Ele não, ele existe permanentemente. E deliberativo. O que é deliberar, gente? É você se reunir, discutir algo para resolver alguma coisa. Então, esses conselhos de saúde, que com certeza existe na sua cidade, se não existe, é porque ele não está fazendo da forma correta, mas existe no papel, ele tem que existir pelo menos uma reunião por mês com todas as pessoas que participam, tá? Que fazem parte do conselho. Quem são as pessoas que fazem parte do conselho? A população, os trabalhadores de saúde e os gestores, né? Sendo que a população deve representar 50% dos participantes. Então, tem que ter pelo menos uma reunião por mês nesse conselho de saúde, porque nessa reunião vai ser deliberado tudo em relação ao SUS. O gestor, que é o secretário de saúde, ele tem que dizer o que é que recebeu, o que é que gastou, para onde é que foi o dinheiro, quais são as propostas. Tudo isso tem que ser esclarecido nessas reuniões do conselho, entendeu? Aí depois disso faz um relatório, é como se fosse, não tem na negócio dos vereadores, nas câmaras dos vereadores, toda vez que eles têm uma reunião, aí não tem uma ata que eles fazem, escrevem tudo que foi escrito, aí depois eles assinam. Do mesmo jeito é no conselho. Todos os participantes que fazem parte do conselho têm que assinar. É por isso que eu disse, na sua cidade, a população nem sabe que isso existe, porque deveria saber, porque a forma que a gente tem de saber para onde é que está indo o dinheiro do SUS, mas no papel existe, porque se não tiver no papel, eles não recebem o dinheiro. Então, muitas vezes, eles falsificam mesmo. Eles escrevem lá um relatório qualquer, mandam meia dúzia de pessoas assinar e manda para lá. Mas que é errado, né? O que é mais conselho? É um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É um órgão que participa vários representantes, onde a gente vai ter representante do governo, que no caso vai ser o secretário de saúde, prestadores de serviço, que é o dono de laboratório, profissionais de saúde e usuários, que é a população. Sendo, não esqueça, que a população, essa divisão ela é paritária. O que é paritária? 50% é usuário e os outros 50% é os demais segmentos. Nesse conselho,
que eu disse que tem que se reunir no mínimo uma vez por mês. Eles vão formular estratégias para melhorar a saúde de cada cidade. Então, eles vão debater, não é só a questão financeira, não. O secretário de saúde ele vai ter que prestar contas nessa reunião, só que ele também, por exemplo, está aumentando os casos de dengue. Então, nessa reunião, eles vão formular estratégias para melhorar a questão do combate à dengue, ver onde é que estão os focos, esse tipo de coisa. E também... Professora, Oi. É Edilane que está falando aqui. Oi. A senhora vai colocar essa aula no YouTube? Vou sim, ainda hoje, viu? Ah, tá bom, porque eu estou entrando agora, porque não deu para mim entrar no começo da aula. Ah, tá. Não, pois eu vou botar. Não se preocupe. Tá bom, obrigada. O conselho, ele é responsável pelo controle da execução de políticas de saúde. Então, de certa forma, quem participa do conselho, os participantes, é um que fiscaliza se está realmente se está executando todas as ações que foram decididas nesse conselho, inclusive os aspectos econômicos e financeiros. Por isso que eu disse, o secretário de saúde disse que recebeu tal recurso. Não é só ele dizer, ele tem que provar, ele tem que mostrar notas, ele tem que mostrar recibo. É uma prestação de contas mesmo, entendeu? Por isso que ele é permanente e por isso que ele é deliberativo, ou seja, eles discutem e decidem as coisas juntos. O secretário municipal de saúde, ele é o gestor, mas ele não é o manda-chuva. Ele está ali representando o governo e, com a ajuda dos demais segmentos e dos usuários, que é a população, ele vai decidir o que é melhor para a saúde da sua cidade. Então, os conselhos é isso. E o que são as conferências? Conferência, gente, é como se fossem grandes reuniões, né, que existe. Ela só existe a cada 4 anos. Então, a cada 4 anos você tem as conferências. Essas conferências, gente, primeiro a gente tem a conferência municipal. Todo município tem que realizar as conferências. Mais uma vez, professora, no meu município eu nunca nem ouvi falar nisso. Pode não ter na prática, mas no papel é obrigado, viu? Porque se não tiver no papel, eles não recebem dinheiro. Porque tudo isso é para funcionar, para poder receber os recursos financeiros. Se não funcionar, não recebe. E aí muitos não fazem, e aí escreve no papel, porque a forma que tem para aprovar é dessa forma. Mas que tinha que existir, tinha. Então, primeiro a gente tem as conferências municipais, aí depois do município a gente tem as conferências estaduais, aí tem as conferências, a Conferência Nacional de Saúde, tá? Então, as conferências, elas ocorrem a cada 4 anos, e nessas conferências também a participação é a mesma dos conselhos, como eu já disse, é paritária, onde 50% dos participantes é usuários, porque são os mais interessados, porque é a gente quem paga e a gente é quem usa, que é a comunidade, e os outros 50% são gestores, prestadores de serviços e profissionais de saúde. Então, a participação é do mesmo jeito, tem que ter 50% de usuários, os outros 50% os demais segmentos. Nessas conferências, eles vão debater a situação de saúde, então, se é municipal. Então, o seu município, nessas conferências, eles vão marcar se é 1 dia, se é 2 dias, e aí eles vão debater, né? O que é que está acontecendo, uma forma de melhorar, está tendo muito gravidez na adolescência, em tal bairro, o que é que a gente pode fazer para melhorar. Então, é isso, vai avaliar a situação de saúde da sua cidade. Aí, na conferência estadual, vai analisar a situação de saúde do estado. E a nacional junta tudo, né? Porque vai representantes de cada cidade para a estadual e vai representantes da estadual para a nacional. Entendeu? Para poder ver o geral. E aí, o que é que eles fazem? Além deles verem a situação de saúde, eles vão propor diretrizes, ou seja, formas de melhorar a saúde. Essas conferências, elas podem ser convocadas pelo Poder Executivo de forma extraordinária, por o Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde. O que é que acontece, gente? Ela só ocorre a cada 4 anos. Mas se por acaso o Poder Executivo, quem é o Poder Executivo, gente? Prefeito, governador e presidente.
Se eles acharem que há necessidade de convocar uma conferência, porque está tendo um problema muito sério, por exemplo, agora o coronavírus, se algum local quiser, algum prefeito ou algum governador queira convocar uma conferência de saúde antes de chegar realmente a data, ele pode fazer isso, tá certo? Então é isso, as conferências ocorrem. Inclusive, gente, uma conferência que a gente já até falou, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, ela foi de extrema importância para a criação do SUS, porque as pessoas que estavam responsáveis pela reforma sanitária foram nessa conferência, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, e lá eles debateram a situação de saúde e proporam essas diretrizes que hoje formaram o que é o SUS hoje. Então, as conferências é isso. E aí, a outra coisa que essa lei traz é justamente isso. Para cada local, município, estado ou Distrito Federal, para eles receberem os recursos da União, ou seja, do governo federal, do SUS, então, para o seu município, para o seu estado ou Distrito Federal receber o dinheiro da União, que é o do SUS, né, que é o governo federal, que é o Ministério da Saúde, eles deverão fazer o quê? Então, por exemplo, eu sou secretária municipal de saúde aqui de Picos. Nós estamos no mês de outubro, está terminando o mês de outubro. Para que eu receba os recursos do mês de novembro, eu tenho que fazer tudo isso aqui ainda até o final desse mês. Se eu não fizer, se faltar um desse aqui, o dinheiro não cai, tá? Não recebo de jeito nenhum o dinheiro. Então, para que cada município receba o dinheiro do próximo mês, nesse mês ele tem que fazer isso. Tem que mandar tudo isso aqui comprovadamente para a União, lá para o SUS, lá para o Ministério da Saúde, todos os meses. Se faltar qualquer um desses aqui, o dinheiro, eu esqueci até o jeitinho que eles... Esqueci o nome que eles falam. Não esqueci. Mas eles falam até um termo lá, dizendo que o dinheiro não caiu, né? Foi porque faltou algum desses. E o que é que tem que fazer? Tem que ter um fundo de saúde, ou seja, é uma conta de um banco. Então, primeiramente, se eu sou secretária de saúde, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter uma conta de um banco. Isso é fácil, né? Então, todos os meses eu mando lá o número da conta na agência para receber o dinheiro. É o fundo de saúde que eles chamam. O fundo de saúde é a conta. Essa conta não é particular, não é no nome do secretário, nem do prefeito, nem ninguém. O nome é da cidade. É Fundação Municipal de Saúde de tal cidade. Fundação Municipal de Saúde de Picos, né? Que é o fundo de saúde. Além do fundo de saúde, que é a conta, tem um conselho de saúde com composição paritária. Ou seja, lembra que eu falei que eles têm que ter isso, nem ser no papel, porque todos os meses eles têm que mandar pelo menos um relatório dizendo que teve pelo menos uma reunião do conselho onde teve composição paritária. Que composição é essa? 50% era a população e os outros 50% dos participantes eram o gestor, profissionais de saúde e dono de instituições. Se eles não mandarem isso, eles não recebem. Por isso que eu disse, os conselhos talvez não existam na prática, mas no papel, todas as cidades, pode ser a menor que tem que ter isso aqui, senão não recebe o dinheiro. Tem que ter um plano de saúde. O que é um plano de saúde, gente? Eu tenho que dizer para o Ministério da Saúde o que é que eu vou fazer com a saúde no mês de novembro. Então, por exemplo, se eu programei fazer uma campanha de vacinação no mês de novembro, então eu tenho que escrever nesse plano de saúde que vou ter que receber mais dinheiro por causa dessa campanha. Ou não, eu posso copiar e colar tudo no mês de outubro. Gente, esse negócio aqui é tão complexo, porque infelizmente o que é que acontece? Muitos gestores, muitos prefeitos
botam pessoas para ser secretários de saúde, pessoas que não é nem da saúde. Daí vocês tiram. E mesmo você sendo da saúde, muitos não têm conhecimento disso. Aí sabe o que é que eles fazem? Eles contratam pessoas que conhecem tudo isso para fazer isso, entendeu? Para fazer o papel de secretário. Eles não sabem, isso acontece demais, gente. Tem gente que ganha... Tem uma menina que eu conheço, que ela trabalha em 3 cidades aqui do Piauí, próximo, aqui perto mesmo, que ela faz isso para o secretário de saúde, porque o secretário de saúde foi colocado lá, foram colocados, não sabem de nada, inclusive eles são da saúde, mas não sabem, não é porque é da saúde, não é porque são médicos, eles sabem das coisas, e aí contratam ela é enfermeira, contratam ela para ela fazer esse trabalho. Então, ela, todos os meses, ela reúne tudo para poder enviar para a União, tudo isso. Então, esse plano de saúde, você vai colocar o que é que vai ser feito, o que é que gasta, né? No mês de novembro, para eles mandarem o dinheiro. Relatório de gestão, o que é isso? Esse relatório de gestão é o relatório do que foi feito e do que foi gasto no mês de outubro, para eu receber no mês de novembro. Então, é um relatório de gestão que permite o controle dos recursos repassados. Então, eu mandei tanto do mês de outubro. Então, você vai me mandar esse relatório dizendo com que você gastou o dinheiro do mês de outubro. Se você não me mandar, eu não vou mandar o dinheiro do mês de novembro. Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento. O que é essa contrapartida, gente? Lembra que eu falei para vocês que lá no artigo da Constituição Federal 198 fala dessa contrapartida de recursos. O que é essa contrapartida de recursos, gente? Se o município só recebe dinheiro se ele mandar parte do que ele recebeu de imposto para a União. Lembra que eu falei lá no artigo 198 que os estados, tudo que ele receber de imposto, ele tem que mandar 12% para a saúde. O município tem que mandar 15% do que ele ganha de imposto para a saúde. O governo federal também é 15%. E o Distrito Federal é 12% ou 15%, dependendo de qual é o imposto, se é estadual ou municipal. Isso é o que a gente chama de contrapartida. Se o teu município não mandou a contrapartida do mês de outubro, né? Se a prefeitura de Picos não mandar os 15% do que ele recebeu de imposto no mês de outubro, no mês de novembro, o recurso da saúde é cortado, eles não recebem. Isso é o que a gente chama de contrapartida. E, por último, tem que ter a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários previstos, prevendo o prazo de 2 anos para a sua implantação. Isso, gente, isso é que só existe no papel. Isso aqui é que todos, basicamente assim, todos os funcionários do SUS, todos os trabalhadores do SUS, da sua cidade, tem que ter um plano de carreira, cargos e salários. O que é isso? O que é um plano de carreira? É que à medida que você vai evoluir na sua carreira profissional, o seu salário vai aumentando. O plano de cargos e salários é o seu salário ter um teto mínimo. E nunca ser mais baixo do que isso, sempre aumentar. Então, é mais ou menos isso. É óbvio que isso só existe no papel, mas tem que ter. Então, para cada local receber dinheiro mensalmente do SUS, tem que compor com tudo isso aqui.